Bom dia, turma linda, turminha do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam na santa proteção de Deus. Gente, hoje nós estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Não apresentei vídeo para vocês na aula de terça-feira, porque nós estávamos trabalhando com o gênero diário. E o gênero diário ele já foi apresentado para vocês em videoaulas minha, explicando definição, estrutura e característica do gênero, tá certo? Por esse motivo, na terça-feira não teve vídeo. Hoje, turma, nós vamos para a nossa proposta com a gramática, tá certo? Hoje nós vamos estar trabalhando análise linguística, que é a gramática. No entanto, se vocês observarem, na terça-feira não teve a disciplina de arte. Qual é a minha proposta? Hoje vai ficar terça só aula de português e na sexta português e arte, tá bom? 2 atividades de cada proposta. Turminha, antes de eu dar início para a aula em si, eu queria ter assim uma breve conversinha com vocês, tá bom? Prestem atenção, nada de acelerar o vídeo, é rapidinho e curto. Vamos falar sobre respeito. O que é respeito? Respeito pode ter várias definições em determinado assunto. O respeito que eu venho falar aqui para vocês é o respeito direcionado ao trabalho e à valorização do professor, no qual eu estou sentindo que vocês, não generalizando todos, né? Porque nos 8º ano tem alunos maravilhosos e vocês mesmos podem se avaliar enquanto aluno, tá bom? Qual é o aluno que eu sou para o meu professor, tá certo? E em relação ao respeito ao trabalho do professor, gente, não tá sendo fácil, nem para vocês, nem para nós professores, e no qual eu percebo que vocês não, como eu falei, não generalizando todos, mas alguns não estão valorizando esse trabalho que o professor ele está tendo em repassar os conhecimentos, conteúdo para vocês. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil eu estar aqui, de frente a essa tela desse celular, explicando o conteúdo para vocês, dando o meu melhor, muitas vezes buscando aplicativo, estratégias para que o vídeo ele se torne de uma maneira que vocês possam compreender o conteúdo, ou seja, o professor ele fica buscando estratégia para que o conteúdo chegue até vocês, não só eu, como os demais outros professores das outras disciplinas. E em vídeos anteriores, eu vou focar logo no assunto. Em vídeos anteriores eu recebi um comentário de um aluno, que eu já sei quem é o aluno, que não é a primeira vez que ele faz o comentário, no qual eu não sei se ele tem canal, eu sei que tem a conta dele, no qual ele faz um comentário desrespeitoso, tá certo? Em relação ao conteúdo de língua portuguesa. Dos outros vídeos eu apaguei. Porém, se esse comentário, se esse aluno que eu já sei quem é, se manifestar outra vez de forma desrespeitosa, assim como tem, como é que eu posso dizer, leis que protegem e defendem aluno, também tem leis que protegem e defendem os professores, principalmente quando o professor ele está na sua razão. Porque não é fácil você estar buscando estratégias, maneiras para o conhecimento chegar até vocês e a gente se deparar com alunos que não quer aprender. Porque um aluno que exerce um tipo de comentário não agradável, ele não quer aprender. Será que o professor ele vai perder com isso? Não, ele não vai perder com ele. Ele vai ficar simplesmente triste por aquele aluno não querer aprender. Mas o mais prejudicado em si é o aluno, tá bom? E assim, eu peço respeito não por mim, né? Além de mim, eu peço respeito também para os meus demais colegas também, porque assim como isso acontece comigo, pode acontecer também com um outro professor, tá certo? Então vamos valorizar, vamos respeitar os professores de vocês, vamos dar valor ao trabalho do professor de vocês, tá bom? Não é fácil,
porém o professor ele dá o seu melhor. Eu dou o meu melhor para o conhecimento chegar até vocês, tá bom? Amo os meus alunos, amo as minhas turminhas. Eu espero assim que esse aluno que chegou a fazer esse comentário, ele reflita sobre suas ações, tá bom? E se caso ele vier comentar de uma maneira desagradável novamente, achando que eu não sei quem é, se engana, tá bom? Porque eu sei quem é, no qual eu vou estar esperando um próximo comentário para me tomar as minhas devidas providências, tá bom, turminha? Tá bom? Então, assim, turminha, vamos voltar para a nossa aula, tá certo? Vamos voltar para a nossa aula de língua portuguesa, gramática, tá bom? No qual nós vamos estar trabalhando com o conteúdo parônimos, certo? Parônimos, gente, vocês lembram do conteúdo no qual eu expliquei para vocês o que eram palavras homônimas? Que no qual a homônima elas se classificavam em 3 tipos. Pois bem, gente, as palavras parônimas, né? Parônimos, elas têm a mesma função, a mesma definição de palavras homônimas. O que são palavras parônimas? São aquelas que possuem o mesmo fonema, que é fonema, professora, som, que possuem o mesmo som, que possuem a escrita é semelhante. O que é uma coisa semelhante? Parecido, não é igual, parecido. Mas o significado é diferente. Ou seja, são palavras que possuem sons iguais, grafia, escrita semelhante, mas seus significados são diferentes. A nossa atividade, ela vai estar basicamente proposta nesse conteúdo, tá bom? Eu vou apresentar para vocês exemplos em palavras, depois eu vou colocar esse mesmo exemplo em palavras em frases, certo? Vamos observar a palavra aprender e apreender. Se nós observarmos, vai estar saindo aí, aqui embaixo ou aí em cima. Se nós observarmos a palavra aprender e apreender, quando eu leio, quando eu escrevo, eu observo que ela vai ter o som semelhante, parecido, né? E a grafia, a escrita também é parecida. Mas eu vou observar que no contexto de uma frase, elas vão possuir significados diferentes. Vamos observar qual é o significado da palavra aprender. Tomar conhecimento de algo. Aprender, eu estou aprendendo algo, eu estou tomando conhecimento de algo. E apreender tem um significado de capturar, aprender, tá bom? Vamos ver agora um exemplo em cada uma dessas palavras. Turminha, vamos agora para o nosso primeiro exemplo de frase envolvendo as palavras aprender e apreender. Estou aprendendo a tocar piano. Então, esse aprender aí, eu observo que é aprender de adquirir conhecimentos, não é? Tá adquirindo novo conhecimento sobre esse instrumento. E na frase de apreender, o policial apreendeu os documentos do condutor bêbado. Eu observo que esse apreender aí, ele capturou, ele pegou, né, os documentos de uma determinada pessoa que estava bêbada. Então, eu observo que aprender e apreender tem grafias parecidas, semelhantes, pronúncias semelhantes, mas com significados diferentes. Vamos para o nosso próximo exemplo, que eu tenho a palavra cavaleiro e cavalheiro. Qual é a diferença de cavaleiro para cavalheiro? Eu observo que eu pronunciei, se eu for escrever, vai ser semelhante, a pronúncia também é semelhante, mas significado diferente. Cavaleiro quer dizer quem cavalga, né, em um determinado animal, né? Como o próprio nome diz, cavaleiro vem de cavalo, né? Cavaleiro, né? Então, que cavalga. E cavalheiro é uma pessoa, né? Homem gentil, uma pessoa, um homem educado,
respeitoso, né? Gentil. Então, vamos para a frase. Vamos empregar essas duas frases que possuem som e escrita semelhante, né? Mas com significado diferente. Vamos lá. O cavaleiro caiu porque a sela não estava bem apertada. Eu observo que esse cavaleiro aí, não é? Vem da palavrinha cavalgar, né? E a segunda frase. Este cavalheiro, este banheiro é apenas para cavalheiros. Então, cavalheiro aí tem um sentido de o banheiro é apenas para homens, não é? Então, eu observo que tem palavras, as palavras são semelhantes na escrita e na pronúncia, mas com significado diferente. Vamos para a nossa próxima palavra, que é arriar e arrear. Qual é a diferença dessas palavras aí? Arriar e arrear. Eu observo que na escrita delas são semelhantes, né? Não são iguais, gente, são semelhantes, porque é uma coisa semelhante que é parecida. A pronúncia também é semelhante, mas com significado diferente. Arriar quer dizer o quê? Descer, cair. E arrear por arreios em um determinado animal. Vamos lá para uma frasezinha para nós compreendermos, tá bom? Vamos lá. A bateria do celular vai arriar rapidinho com tantas chamadas. Então, esse arriar aí dá sentido que está acabando, está diminuindo, está descendo, não é? E já o arrear. O peão vai arrear o cavalo. Então, gente, eu observo que elas têm significados diferentes. No contexto de um texto, no contexto de uma frase, elas vão apenas possuir pronúncia e grafia semelhante, mas seus significados vão ser diferentes. Turminha, vamos para o nosso último exemplo, que é soar e suar, tá bom? O que é soar? Emitir um som. E o que é suar? Transpirar, né? Que vem de transpirar. Agora vamos para a frase, para compreendermos. Os sinos daquela igreja soam de meia em meia hora. Ou seja, o soam aí é o sentido de emitir som, não é? Os sinos daquela igreja soam de meia em meia hora, ou seja, emitem som de meia em meia hora. E que vem ser a frase do suar. Preciso tomar um banho porque estou suando muito. Então, esse suar aí dá a ideia de transpirar, né? De estar transpirando. Turminha, essa foi a nossa explicação, tá bom? De palavras parônimas, que elas são semelhantes com as palavras homônimas, que são aquelas que possuem som, grafias semelhantes, mas com significados diferentes. Na nossa atividade do PNLD, vai ser proposto uma atividadezinha simples e fácil, tá bom? Já eu digo qual vai ser a página. Eu vou logo explicar a nossa proposta de arte. Qual vai ser a nossa proposta de arte? 2 atividadezinhas, viu, gente? Lembrando, uma de português e uma de arte. A nossa proposta de arte, nós vamos estar trabalhando na disciplina de arte, vai dar início hoje, sexta-feira, 19 de julho de 2020, o projeto Vida na Escola. Que ele tem, qual é o objetivo? Nós vamos estar trabalhando com a disciplina de arte, esse projeto Vida na Escola. Qual é o objetivo desse projeto? Vocês, alunos, se autoconhecer, se autovalorizar, ter autoconfiança em vocês mesmos, ter autoestima, ou seja, esse projeto ele vai contribuir para tudo isso, tá bom? E para a nossa proposta de hoje, para esse projeto, no qual ele tem esses objetivos, nós vamos estar começando com uma autobiografia, simples e fácil.
vocês irão produzir uma biografia, a autobiografia de vocês, onde vocês vão estar falando um pouco sobre a vida de vocês, o que vocês gostam de fazer, como vocês se chamam, o nome dos pais de vocês, né? Ou seja, vocês vão estar falando um pouco sobre a vida de vocês, tá certo? Professora, quantas linhas? Gente, pelo menos umas 10 linhas, tá bom? Ai, professora, eu quero falar mais, porque eu gosto muito de falar sobre a minha vida. Fique à vontade. Eu dei apenas um padrão de linha estimulado, tá bom? Que não seja menos de 10 linhas. Procure escrever de uma maneira que o professor ele compreenda o que vocês estão escrevendo, tá bom? Dúvida em significado de palavra, recorram ao Google ou ao dicionário. Turminha, então nós vamos para a nossa disciplina de arte, nós vamos começar com isso, com a autobiografia, para vocês expressar um pouco sobre a vida de vocês, como vocês se chamam, onde vocês nasceram, quais são os nomes dos pais de vocês, o que vocês mais gostam de fazer. Ou seja, vocês vão fazer um trajeto, uma linha de tempo da vida de vocês. Vocês vão fazer a autobiografia, contar um pouco sobre a vida de vocês, tá bom? E quando vocês terminarem de falar sobre a vida de vocês, vocês vão fazer um desenho, vocês se identificando. Vocês vão fazer um desenho que defina vocês, tá certo? Pode ser, como assim, professor, um desenho que me defina? Algo que vocês gostam de fazer, ou algo que vocês não gostam de fazer, algo que vocês admiram, algo que vocês detestam. Ou seja, vocês vão primeiro fazer a autobiografia, em seguida vocês vão representar aquela autobiografia ou representar a própria imagem de vocês em um desenho, tá bom, minha turminha? Meus amores, agora vamos para a nossa atividade do português. Vamos abrir na página. Vocês irão abrir na página 103, questão 2. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apenas uma questão, tá bom? A questãozinha 2 da página 103. Gente, como é apenas uma questão, eu vou querer que vocês copiem, tá bom? Nesta atividade, eu não vou querer que coloque apenas as respostas. Eu vou querer que vocês copiem, porque é uma atividade simples e fácil. Ela vai estar apenas pedindo. Na questãozinha proposta, ela vai estar pedindo para vocês completar. Vai estar apresentando lá um quadro com palavrinhas parônimos, né? Que vai ter, vocês vão observar lá. E depois vocês vão completar com o sentido que aquela palavra ela vai ter naquela frase. Aquele sentido adequado, aquela palavra que vai se adequar na frase de acordo com o contexto dela. Tá certo? A nossa atividade ela será somente isso, de português. Não se esqueçam que são duas atividades, uma de português no livro e a de arte, onde vocês vão fazer a autobiografia de vocês e depois expressar aquela autobiografia como vocês se definem em um desenho. Tá bom, turminha? Um grande beijo, um bom final de semana para cada um de vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês. Estou aqui para orientar. Qualquer dúvida é só me procurar. Se não estiver se sentindo bem, peça o papai, a mamãe para conversar comigo, tá certo? E não se esqueça da nossa atividade e do nosso compromisso, tá? Tchau, turminha!